Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. Nesta terça-feira, 28 de abril, recebendo com muito prazer o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. Prazer recebê-lo. Muito bem, Roberto. Olha, temos vários VTs aí interessantes. Eu vou começar por o jornalista Eduardo Aineg, da Rede Bandeirantes, falando sobre as estatais no Brasil. Vamos ver, por favor. Se perguntar para que tem que ter uma Petrobras? Para que uma Petrobras estatal? Mas a Petrobras dá lucro, a Petrobras ela é um exemplo de conflito de interesses, porque o presidente da República pode dar uma ordem para o presidente da Petrobras, o que, do ponto de vista da organização, das regras, da governança corporativa, não faz sentido algum. O presidente tem que responder ao Conselho de Administração, tem lá seus representantes. Aí cada representante de conselho de administração fala com o seu acionista. Mas é ali o colegiado. Vamos deixar para lá. Vamos ficar na empresa esfacelada e quebrada, que são os Correios. Já deu. Agora, concorda que se não fosse uma empresa estatal, o BRB teria feito o que os outros bancos privados que conversaram com o Master fizeram? Só compraram o que tinha de bom. O BTG comprou um hotel, o Hotel Fazano. O BTG comprou carteira do Master, mas pegou o que interessava. Tinha uma maçã aqui, umas uvinhas ali e tal. Agora os abacaxi foram tudo pro BRB. Abacaxi feito de isopor também, né? Porque você apertava, você ia morder, não tinha nada. Roberto Mohamed. Chico, o Aineg ele tem umas posições nitidamente bolsonaristas ou extremamente liberais, à la Paulo Guedes, e eu acho que ele é infeliz em algumas coisas, embora alguma coisa ele tenha colocado acertadamente. Primeiro, não existe, quanto à Petrobras, ele falou uma tremenda bobagem, para variar, como a mesma coisa que ele fez do fim da jornada 6x1, comparando a produtividade do brasileiro com o americano. Ele foi infeliz, só falou bobagem. E na Petrobras ele cisma com isso. Eu já vi ele participando do Canal Livre falando, repetindo esse tipo de coisa. Não há nenhum país no mundo, exceto os Estados Unidos, que não tem uma estatal de petróleo. Sim. Por quê? Ela pode não participar da exploração, mas ela que controla a exploração pelas empresas privadas. Então ele falou uma tremenda bobagem. O mundo inteiro tem estatais de petróleo. A administração é outra coisa. E a Petrobras não foi aquilo, a Petrobras não se tornou uma empresa deficitária ou menos lucrativa. Houve todo um processo, Chico, lento de destruição dos braços da Petrobras. Uma refinaria, uma empresa de exploração e refino de petróleo, não produz os derivados. Ela deixa o petróleo no ponto de que seja dividido para se fazer os derivados. Sim. Exceto a gasolina. Quem faz os derivados são as petroquímicas. Vamos lembrar que começa num processo, no governo do Collor, a venda das 3 petroquímicas da Petrobras. Sim. Ela não tinha 3 petroquímicas só para empregar vagabundo. Ela tinha 3 petroquímicas porque uma empresa de petróleo tem que ter petroquímica para fazer os derivados. Ela tinha uma distribuidora para controlar para onde se destina este petróleo e os derivados dele. Claro. Quando o governo, paulatinamente, destrói as petroquímicas, privatiza e se são sucateadas, libera a bandeira. Vocês lembram disso? Quem era o advogado? O deputado que representava isso? Michel Temer. Sempre ele. Libera as bandeiras, e aí a gente tem tudo isso aí que está aí, essas redes de postos sem bandeira, que na verdade a maioria hoje, assim, todo mundo sabe, servem ao crime organizado. E ele privatiza a preço de banana a BR Distribuidora, tirando da mão da Petrobras o controle sobre os preços de petróleo que vão para o consumidor final. Por isso que ela baixa o preço na refinaria e ela... essa baixa não chega no final, na bomba. Porque a BR Distribuidora quer maximizar lucro. Ela é privada, né? A famosa Vibra, né? Mas que vai continuar usando o nome BR Distribuidora. Olhem o absurdo disso. Aí o cara pega e faz esse discurso como se ser estatal fosse o problema.
Quanto aos Correios, ele está certo, não existe mais como, não tem justificativa para Correio. Aliás, estatal. Correio, Roberto, me permita, triplicou o prejuízo dos Correios em 2025. Chegou a 8 bilhões de prejuízo. É um absurdo, Chico. Por quê? Porque é uma empresa que não tem mais função estratégica, não tem mais nada. Correio foi estratégico nas primeiras décadas do século XX. Sim. Depois não precisa mais. Então, o que nós temos que fazer hoje não é nem privatizar a empresa, não dá mais, é securitizar a dívida e abrir o mercado para essas empresas que estão aí fazendo entrega e que elas conseguem. Ninguém mais manda carta, meu amigo. Então você hoje faz serviço de courrier para receber um cartão de banco ou uma coisa assim, e empresas privadas que vão se instalar, porque ninguém vai comprar os Correios. Não é possível. Nós chegamos no fundo do poço em relação a isso. 8 bilhões e meio de prejuízo, Roberto. Isso ano passado, hein? Agora, no caso do BRB, o BRB é o novo Banespa. Sim. Não tem dúvida disso. E a solução, desculpem, para mim é absurda, porque tinha que botar na cadeia todo mundo no governo do Distrito Federal que se envolveu nisso. Mas ninguém está na cadeia. O Banco do Brasil vai absorver o BRB. O que vai acontecer? E vai engolir o prejuízo. Então você vai pendurar a conta... O aumento de capital. Então, você vai pendurar a conta do BRB no Banco do Brasil. Não vão deixar. O Banco Central não vai deixar. O Banco Central vai determinar... nenhum banco privado quer comprar o BRB e o Banco do Brasil vai ter que sentar na mandioca. Essa é a verdade. Quer dizer, e nós, o cidadão, é que vai pagar, o contribuinte, a sua excelência, o contribuinte é que vai pagar essa conta. Então, é incrível como isso vai refletir no balanço do Banco do Brasil. Então, é preciso analisar as estatais de uma forma um pouco mais equilibrada, e isso o Eneg nunca faz. Como eu falei quando ele falou da questão da jornada 6x1. A reação da jornada 6x1 é a mesma que se teve na década de 60, quando criaram o 13º. Nós já mostramos aqui a manchete do Globo, que era um dia trágico para a economia brasileira. Não aconteceu nada. O mercado se adapta muito rápido. Lógico. E, inclusive, porque a legislação trabalhista brasileira está totalmente desregulamentada. Não tem mais razão. Agora, mexer onde tem que mexer, eu não vejo ninguém com coragem para fazer isso. Eu não vejo ninguém falando, como eu já disse aqui, quando que alguém vai levantar a bandeira, distinguir o tribunal que não serve para nada no Brasil, que é o STM, e acabar com a justiça militar? Ela não tem função, mas ela consome bilhões para uma estrutura que não tem sentido, Chico. É verdade. Os tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas de municípios não têm razão de existir. Só para nomear os apaniguados como conselheiros. Aí tem mulher de ministro, mulher. Agora, o que você tinha que fazer era criar uma estrutura profissional, concursada e espalhada pelo Brasil inteiro, do Tribunal de Contas da União. Ou seja, juízes auditores concursados que iriam trabalhar em auditorias federais, municipais, estaduais, iam fiscalizar tudo, teria o Tribunal de Contas da União em São Paulo, no Rio, em cada estado, com juízes concursados para auditar contas. Uma estrutura profissional, muito mais útil do que a Justiça Militar. E era só usar a estrutura da Justiça Militar. Claro. Até o prédio do STM poderia ser passado para o TCU para virar sede de auditorias. Quer dizer, o Brasil tem solução, mas a gente só vê as pessoas passando por cima dos verdadeiros problemas, Chico. Essa é a questão. E aí a gente não vai conseguir nunca ter um país sério, ter um mote, porque as pessoas não apontam para os verdadeiros problemas. E onde prevalece o interesse pessoal, sempre. Chico, sempre. Eu vejo... Olha, eu vou dar um exemplo aqui do que é essa... Vindo para cá, da minha casa para a TV, a quantidade de buracos que eu passei, eu acho que hoje eu não estourei o pneu por milagre, mostra que não tem zeladoria na nossa cidade. Só que tem um detalhe. Aí o que faz o secretário que é responsável por isso, pela manutenção das vias públicas e tal? Cria um personagem para mentir por ele. O zelão. O zelador. É essa a solução? A solução é essa? A solução é essa para o medíocre. É isso. Para o medíocre é essa. Agora, apontar os problemas de fato que podem ser resolvidos,
a gente não vê um candidato a presidente, um candidato a governador, um candidato ao Senado falando disso. Você fala dos buracos, isso para não falar do trânsito, né? Que aí, então, é uma novela. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 28 de abril, e hoje contando com a presença, a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, temos um VT muito interessante, gozado mesmo, aquele humorista carioca, onde ele faz uma sátira em relação ao Banco Master, que ele se refere como o Banco Mister. Vamos ver, por favor. E para muita gente. É o banco. É o Banco do Pingado, ele completa dizendo, viu? Olha, eu gosto muito do Carioca. É sensacional esse personagem criado. São vários vídeos que ele fez fazendo essa coisa do Vorkado. Sátira, imitando o Vorkado. Em que ponto que a gente chegou, né? O pior é que ele está totalmente certo, Chico. E eu já disse aqui que o homem mais poderoso do Brasil não é esse cara. O Daniel Vorkado. Ele é fichinha. O cara mais poderoso desse país chama-se André Esteves, o dono do BTG Pactual. Por quê? O BTG e a XP, para que vocês tenham uma ideia, venderam os CDBs do Master durante mais de um ano. Ganharam comissão do Master sobre a venda desses CDBs. E quando a bomba estourou, foi o fundo garantidor que cobriu. E a comissão deles? Eles tiveram que devolver? Não. Vocês entenderam? Os caras ganham dinheiro em cima da desgraça, sabendo que aquilo não tinha lastro. Mas não são eles que vão garantir. É lógico. Essa é a questão. Quando o INEG fala que o BTG comprou o Fasano, isso é distribuição de ativos. Isso não tem nada a ver com o fato de ser privado ou não. Eu vou dizer uma coisa, o INEG esquece de uma, porque ele não cita isso. A Embraer não seria a Embraer se ela não tivesse nascido como estatal, Chico. Sim, claro. Hoje é fácil falar da pujança dela, mas tudo que ela colhe hoje nasce quando ela era estatal. A Embrapa. Só que ela teve as pessoas certas na hora certa, como Osiris Silva. No caso da Embrapa, é mais exemplar ainda. Jamais uma empresa privada faria o que a Embrapa faz. Claro. A Embrapa não visa lucro. A Embrapa visa pujança na agricultura. Eu falei aqui outro dia da questão do agronegócio, do porteiro do prédio defendendo o agronegócio. Eu falei, de onde esse cara tirou isso? Mas estão vendendo assim, vendem a ideia de que o agronegócio salva o Brasil é que salva o agronegócio. E é no mundo todo. Porque o acordo entre Mercosul e Mercado Comum Europeu não sai por conta dos franceses, dos agricultores franceses, por causa do queijo francês. A gente não consegue fazer um acordo que vai beneficiar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Claro. É por isso, por causa dos caras que produzem queijo na França. Olhem o absurdo que é quando um grupo só olha para si mesmo e condena todo um sistema a parar por causa dele. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Você, consumidor, que fica defendendo o agronegócio, que doa dinheiro para campanha política, que é totalmente subsidiado.
Se não fosse o Estado brasileiro, o agronegócio brasileiro era uma piada. E o que é pior, o agronegócio é tão forte politicamente e não quer desgarrar dessa dependência de Estado, Sim. que forçou o Brasil a ter esse processo de desindustrialização que nós tivemos, para voltar a ser o país agrícola dos anos 60. Exatamente. Quando a ditadura que eles tanto gostam investiu na industrialização do Brasil nos anos 70, com forte presença do Estado, eles eram de direita, eles não eram de esquerda. Todas as estatais brasileiras, as grandes estatais brasileiras, nasceram em governos de direita, não foram governos de esquerda. Sim. Não foram os comunistas que criaram a Cosipa, a Usiminas, a Petroquisa, a Ultrafértil. Aí a gente vendeu e acabou o quê? O Brasil hoje não produz fertilizante. Depende da O importação. Brasil é um enorme produtor de fertilizante. Compraram para fechar. Então, é isso. É esse modelo. Esses são os caras que se dizem patriotas. Patriota do quê? O cara diz que presta continência para a bandeira americana. Uhum. O outro, candidato a presidente, o que é o pior filho dos três, vai para os Estados Unidos e diz: o Brasil é de vocês, as terras raras são de vocês, tudo que vocês precisarem, nós vamos ajudar vocês a não terem mais briga com a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. O cara vai lá lamber a bota do Trump. Isso é patriota? Vocês têm coragem de se dizer patriotas? Entregando o Brasil para um país que nunca fez ninguém crescer. Qual país dominado pelos Estados Unidos se tornou uma potência? Qual? Nenhum. Nenhum. Olhem para a história. Olhem para a história. Só aqueles que não se curvaram conseguiram chegar em algum lugar. A Europa, que subestimou essa situação de hoje, está pagando preço na sua própria economia. Outro dia, Chico, eu vi um documentário sobre o Vietnã, eu fiquei espantado. Sim. Porque o Vietnã adotou o mesmo sistema da China. Capitalista nos negócios, na economia, Sim. e comunista na política. Só que tem um detalhe também. Discursinho de comunista feito pela direita. Você sabia que na China, que é uma ditadura comunista, eles podem destituir os seus deputados, que lá tem o nome de representantes? São 2.000 membros na tal Assembleia Popular. E cada região elege o seu. E se ele não estiver representando bem a região, ele pode ser destituído, uma nova eleição é feita e outra pessoa é escolhida. Eleição direta. Aí sim, esta Assembleia é que elege os outros cargos. Isso é ditadura? É mais democrático do que a gente, onde o dinheiro compra voto? Que democracia! Olhem para o Rio de Janeiro hoje. Aquilo é democracia? É isso que é democracia? Quando as pessoas votam com capanga na porta, seja miliciano ou traficante, e se não tiver o número de votos naquela urna, muita gente paga o preço? Isso é democracia? Não, a gente voltou para o tempo do voto de cabresto. O Brasil está regredindo e ninguém se tocou disso. A gente se desindustrializou, a gente voltou a ser mero vendedor de commodity, porque é isso, nós somos meros vendedores de commodities. Até mesmo na questão do petróleo. O Brasil poderia ser autossuficiente, porque ele é autossuficiente em petróleo, e não produz os derivados. Por quê? Porque destruíram a capacidade de produção da Petrobras. Isso sim, isso é crime de lesa pátria. Isso sim é não ser patriota. Aliás, Roberto, a propósito do nosso VT, daquela sátira do Carioca, sobre o Banco Master, vale dizer o seguinte, que o ministro Gilmar Mendes, que você sabe, anda falando demais, aquela coisa toda, ele é o decano do Supremo, mas ele observou outro dia uma frase interessante, que ele diz que o endereço da crise do Banco Master é a Faria Lima, e não os poderes da República. E é verdade. Tem absoluta razão, de acordo com aquilo que você dizia agora há pouco, dos interesses econômicos desses outro dia grandes disseram que eu peguei financistas. pesado quando eu falei que a Faria Lima, na verdade, é uma casa da luz vermelha.
É isso. Aquilo é, o nome daquilo todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? A fazendinha, a Faria Lima é a fazendinha do nosso sistema financeiro. Fazendinha, para quem não sabe, é o maior bordel do Brasil. Eles só fazem isso, são um bando de caras de programa que se vendem, que sentam no colo de quem tiver que sentar, desde que a sua vontade seja feita. Eles, não é? A classe política se vende, mas quem compra são eles. E a gente tem que matar as duas pontas. Muito bem, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 28 de abril, e hoje recebendo com muito prazer Roberto Mohamed, comentarista do programa. E agora, Roberto, nós temos um VT, que é uma consideração, uma análise do colega jornalista da Globo News, Otávio Guedes, a respeito da situação no Rio de Janeiro, e particularmente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, hoje que é governado por um procurador que já está enfrentando algumas dificuldades. Vamos ver, por favor. Como máfia e não como um grupo político. Eu não faço discurso antipolítica. Eu acho que a solução para o Rio de Janeiro terá que vir da política. No entanto, para eu não fazer o discurso da antipolítica, a política tem que agir como política e não como máfia. E é isso que eu estou vendo no Rio de Janeiro. Parte da classe política agindo como máfia, que máfia dá golpe. Máfia não faz política. O desembargador Ricardo Couto, Flávia, colocou procuradores do Estado em pontos chaves, onde havia suspeitas de roubalheira. Em pouco tempo, em menos de uma semana, esses procuradores começaram a atacar a Fantasmolândia, demitindo funcionários que não tinham crachá nem acesso ao computador. Parte da Alerj começou a ventilar a possibilidade de uma retaliação a procuradores do Estado. Crime organizado é que age dessa maneira. Então agora também é um movimento para a Alerj tomar o orçamento do Executivo. Ou seja, com a abstinência de dinheiro, eles perceberam, opa, pode chegar alguém ali e fechar nossas torneiras. Então vamos pegar o reservatório de água para a gente. É disso que se trata. Eu acho que tem 2 semanas que eu fiz aqui e digo assim, ó, vão retaliar esse governador, vão retaliar esse desembargador. E o que parte da Assembleia Legislativa está fazendo é isso, agindo como máfia e não como um grupo político. Consideração gravíssima, seríssima em relação ao Rio de Janeiro. Né? Chico, eu acho que esse desembargador sendo retaliado? Politicamente, eu sei que é um custo muito alto, mas eu acho que chegou a hora da intervenção no Rio de Janeiro, mas intervenção federal total. Porque não tem como. Não tem como. O Rio se tornou ingovernável. Não é diferente, por exemplo, de algumas câmaras municipais, até da nossa região, que estão na mão do crime organizado. O problema é que no Rio de Janeiro a coisa virou institucional, Chico. Vai ter eleição agora, lá indireta, mas vai continuar tudo igual, porque na Assembleia Legislativa do Rio, e o Otávio estava correto, só tem bandido. É inacreditável uma Assembleia Legislativa que só tem bandido. É uma coisa inacreditável. Esse sequestro do orçamento mostra claramente o que eles querem fazer. Sim. Impedir que a corrupção continue. Não dá mais. O Rio se tornou terra de ninguém. O problema não é o traficante na favela. Claro que não. É a Assembleia Legislativa do Rio, é a política do Rio. Será que ninguém entendeu que a Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é pior que todos os grandes traficantes do Rio juntos? Ela é pior. São mais bandidos que os traficantes e os milicianos. Então, não adianta fazer operação policial? Não, até porque não precisava. Na Assembleia Legislativa, prender todo mundo e só encostar 2 caminhões, botar todo mundo ali e levar para Bangu. Acabou, resolveu o problema. Começava a resolver o problema do Rio, sem disparar uma bala. Passou da hora. Eu acho que o problema é que o Brasil inteiro está assim. A gente tem um congresso podre. Divulgaram agora, Chico, a questão dos shows. Essa cambada do sertanejo,
E não é gostar ou não da música. Então enriquecendo, fazendo shows, Leonardo, Zezé de Camargo, e até os paralelos, Gustavo Lima, Wesley Safadão, tal, estão fazendo shows superfaturados, de maneira escandalosa, em cidades que tem 5, 8, 10 mil habitantes, Chico, que não tem saneamento básico, mas recebe uma emenda Pix de 1 milhão para fazer um show com esses caras. Quem é que acredita que esse cachê vai pro cara? E outra, eles não têm mais critério. Numa cidade ele faz um show por 500, no dia seguinte um outro por 800, aí um outro por 1 milhão, aí desce para 600. É de acordo com a vontade do freguês, a gente vai dando a nota fiscal. De acordo com a Cadê emenda. o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Eu estou perguntando de novo, cadê o Ministério Público? É verdade. Não é possível. Por quê? Porque isso não é artista, isso é bandido. Isso é bandidagem. Aí fala, o artista está fazendo o papel dele. Não está. Porque o artista honesto fala, eu não dou nota superfaturada, meu cachê é tanto. E acabou. É assim que funciona. É por isso que eles não pegam o Lei Rouanet, não precisa. Já tem as emendas PIX. É lógico que eles não precisam de Lei Rouanet. Lei Rouanet é para artista de verdade. Mas, Agora, infelizmente, a gente finge que não vê. agora, Roberto, no Rio de Janeiro, esses procuradores que foram nomeados pelo desembargador Couto, que governa o Rio de Janeiro, assim como o desembargador, correm risco, viu? Diante da situação do Rio de Janeiro, Estão correm sendo risco. ameaçados Ameaçados diariamente. Olha, E esse desembargador também não é um cara que, reputação impecável. Não é, mas ele está tentando fazer. claro. Só que é o seguinte, eles estão sendo ameaçados mesmo, Chico, Sim. por uma Assembleia e seus capangas extremamente, sem medo nenhum de mostrar que é uma instituição. E o Guedes foi até bonzinho em chamar de máfia. É quadrilheiro, são quadrilheiros, quadrilha ralé, são safados, são vagabundos. Mas é o que tem para hoje, né, povo do Rio? É verdade. E você viu que, falando em Rio de Janeiro, só para não perder a oportunidade, a última pesquisa que saiu com relação ao Senado da República no Rio de Janeiro, Roberto, quem está na frente é o ex-governador Cláudio Castro. Para o governo, quem está na frente é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Mas para o Senado, Cláudio Castro está na frente. É uma coisa. Eu estou falando para vocês, o Rio não tem mais jeito. O Rio não tem mais jeito. É verdade. A situação está realmente muito crítica. Mas falando nisso, viu, Roberto, só para não perder a oportunidade, temos 3 minutinhos, já que falamos no Senado do Rio de Janeiro. O Senado em São Paulo, as candidaturas então, aí continuam sendo em debate permanente, né? Nós temos agora um cenário onde os candidatos do governo estão entre Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França para a disputa das 2 vagas para o Senado. E me parece que tudo se encaminha para que o terceiro, aquele que não for escolhido, seja vice do Haddad, porque no agronegócio as negociações do governo não avançaram no sentido de que o agro indicasse o vice ou a vice de Fernando Haddad. O que você acha que vai acabar acontecendo aqui em São Paulo, Roberto? O Kassab ontem deixou claro que ele não vai fazer nenhum tipo de aliança com o PT, porque eles estão apostando na vitória do Tarcísio e o Kassab quer estar nesse jogo. Sim. Foi totalmente... O Tarcísio humilhou o Kassab. É a primeira vez que eu vi o Kassab ser desprezado. Sim. Porque o PSD não recebeu uma vaga, nem de vice, nenhuma das 2 para o Senado. Então, e ele está mantendo esta posição. Alguma coisa tem atrás disso. Até porque ele não vai ter o poder que ele teve nos 3 primeiros anos do governo Tarcísio de Freitas, claro, em que ele dividia praticamente o poder com o próprio Tarcísio. Isso vocês podem esquecer, não vai acontecer. Quanto ao Senado? Não, a opção do Lula. Eles estão fazendo uma lambança em São Paulo, Chico, que é inacreditável. O PT está fazendo uma lambança. Não define o que quer fazer em relação ao Senado, e a lambança do governo está gerando lambança de outros atores políticos que podiam estar caminhando para outro lado. Sim. Insistiram com o Haddad? Tá bom, vai perder de novo. Só que tem a chance de eleger para o Senado pelo menos uma ou até as duas senadoras, porque são 2 votos. Claro. Aí o Márcio França, que teria uma eleição tranquila para deputado federal, se mete a ser candidato ao Senado. Eu não consigo entender.
E o PT vem querendo uma aliança que não ia dar certo. Alguém do agronegócio. Mas não adianta levar alguém irrelevante. Seria aquela Teca Vendramini, que é da unidade da rural Não tem, brasileira. Essa discussão ela é partidária. Não é um setor que vai, porque indicou o vice, que vai ter abertura. Não é isso. A questão, a ligação do agronegócio com a direita é justamente para perpetuar subsídio, perpetuar roubalheira, perpetuar esse sistema que não quer pleno emprego. Essa que é a verdade. Eles não querem industrialização. Industrialização tira mão de obra de lavoura. Sim. Eles não querem mais. O que eles querem é que o cara não estude. O Tarcísio deixou isso claro. Olha o que ele está fazendo, desmonte na educação de São Paulo. É isso que eles não querem. Eles não querem que as pessoas estudem, que as pessoas queiram ganhar mais. Por isso que tem um monte de videozinho safado na internet de gente dizendo que por conta do Bolsa Família não consegue ter emprego. Da onde os caras estão tirando esse discurso? Pessoas, R$600 resolve a vida de alguém. É uma coisa inacreditável. Até porque diploma não importa, viu, Roberto? Lógico, para trabalhar numa loja com nem a outra mulher, não consiga arrumar uma vendedora. Claro, você faz a menina trabalhar 7 dias por semana, dá um domingo por mês para ela de folga. 8 horas em Você pé. é contra o 6 8 horas em pé. Exatamente, por isso que você é contra o 6 por 1. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa que recebe hoje Roberto Mohamed, nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E aliás, Roberto, eu gostaria de ouvi-lo agora a respeito desse embate que está havendo no cenário nacional entre o ex-governador Romeu Zema, de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República pelo Novo, e o Supremo Tribunal Federal. Me parece que Zema está tentando se apresentar ao eleitorado, Roberto, como candidato anti-STF. Como as pesquisas mostram que a população não está confiando muito no STF, especialmente em 3 ministros, Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes, parece que o Zema está entrando nesta seara, tentando com isso amealhar esses votos de insatisfação em relação à postura do Supremo Tribunal Federal. Como é que você está vendo isso? Qual é a sua análise? O Zema faz ele montou um personagem, né? O cara que fala que nem Matuto, aquela coisa do simplório, que de simplório não tem nada. Ele é um escroto. O mineiro simplório. Ele percebeu que ele não tem o que falar do governo de Minas, porque ele aumentou a dívida do Estado, ele quebrou o Estado de Minas, ele privatizou tudo que podia privatizar e não fez absolutamente nada em Minas em 7 anos e meio. O que aconteceu? O que sobrou para ele? Tentar personificar o inimigo do STF. Por quê? Porque o Flávio recuou. Sim. Sabe que não pode bater muito, porque senão o Gilmar levanta. O processo dele está aqui, ó, sentado na cadeira do Gilmar. O Gilmar levanta e bota o processo para andar. Então, é óbvio. E no caso do Flávio, não dá para dizer que é perseguição, porque é corrupção. É diferente. Quando eu digo também... que é o pior dos 3, não é à toa. O Caiado também não. Caiado não dá, ele sabe que na campanha vão explorar o fato de que tem 60 caiados no governo de Minas, de Goiás, que ele não fez absolutamente nada pelo Estado. A polícia dele é violentíssima, mas para interesses deles. Não pense em você, quando morreu o informante, fizeram aquela operação desastrada, ficou evidente o grau de utilização política do aparato policial em Goiás. Ele sabe que ele vai apanhar muito. O problema todo é que o Zema, com essa coisa do Matuto, o que ele faz? Falou, não, eu vou ser o anti-STF. E o STF colabora com isso, né? O que o Gilmar Mendes, o que ministro tem que ficar dando entrevista toda hora? Principalmente o Gilmar Mendes, que já perdeu o freio faz tempo. Não pode. E olha, é o decano, hein? É o decano do Supremo. Não pode. É um momento em que eles tinham que se recolher. Discrição. Exato. E é tudo que não existe. E aí o próprio Gilmar acaba fortalecendo esse personagem
que é um personagem ridículo que o Zema está querendo fazer, porque o Zema é ridículo. Ele criou os fantoches, dando o nome de os intocáveis, né? Para os ministros do Supremo. Então, respondendo demais, teríamos que voltar, Roberto, ao tempo em que quando você começou a advogar, é que juiz falava nos autos, né? Era aquela velha máxima, juiz fala nos autos. Juiz fala nos autos. Era dificílimo conseguir uma entrevista com um juiz de direito. Hoje não. Repórteres sofriam para conseguir uma entrevista, uma declaração de um juiz. E a resposta era sempre essa, juiz fala nos autos. Hoje é o contrário. Às vezes nos autos é o único lugar onde ele não fala. Ele só fala... Eu acho que o Supremo tinha que se recolher um pouco. Sim. E ter um comportamento um pouco mais sereno e não dar tanto motivo, porque a imagem do Supremo nunca foi tão ruim, e não é culpa de propaganda que estão fazendo ou de fake news, é culpa deles mesmos. É um fato. Né? Aquela máxima da mulher de César não é dado apenas ser honesta, mas parecer honesta, eles não cumprem de forma alguma. Então é isso que está acontecendo. O Supremo tem que se dar o respeito. O quê? Primeiro, a discrição. Nesse ponto, a gente precisa elogiar aquele que é o mais atacado dos ministros do Supremo, que é o Alexandre de Moraes. Você não vê ele dando entrevista. Não consegue entrevista. Isso não é de agora, não. Não consegue. Isso já há muito tempo. Eu acho, e é esse o comportamento. Não estou fazendo um elogio, que eu já cansei de dizer que capazes eles são. Agora, o comportamento do Alexandre, no meu entender, é um comportamento que se espera de um ministro. Ele não, você não vê o Alexandre fala Moraes nos autos, virando superstar, ele fala nos autos. Fala nos autos. Então, é preciso ter um pouco mais de discrição. Eu acho que muita gente falando toda hora e dando palestra e fazendo diabo, não é legal. Não é legal. Aliás, Roberto, há um episódio que até a própria corporação não está se entendendo muito. Porque agora o próprio Gilmar Mendes, voltando a ele, Gilmar Mendes fez uma crítica direta ao presidente da Corte, Edson Fachin, dizendo que o Supremo Tribunal Federal é parlamentarista, é um parlamentarismo, ele disse, e não presidencialismo. Evidentemente criticando as decisões do ministro Fachin, sobretudo no que tange ao Código de Ética e de Conduta, que o Gilmar Mendes não aceita. Na verdade, e eu já disse aqui, esse Código de Ética é uma coisa que não tem sentido, Chico, por um motivo só. Tudo que poderia estar nesse Código de Ética já está na lei. Pois é, mas não cumpre. Da lei. Mas aí que está. E vai cumprir o Código de Ética? Lógico que não. Então, é mais um papel. Mais um texto legal. Sim. Então, não adianta nada. Aí eu estou com o Gilmar. Não tem que ter Código de Ética, porque o Código de Ética do Supremo está na lei e na Constituição. Bastava cumprir. E se eles não estão cumprindo o que já existe, vão cumprir o que não nasceu? Isso também é demagogia. O Fachin está jogando para a torcida. Agora, de qualquer maneira, não cabe ao ministro Gilmar Mendes dizer que o Supremo é um parlamentarismo e não um presidencialismo, como querendo dizer que só o presidente... Ele é um órgão colegiado, claro. E ele aí também tem razão. O problema todo, Chico, é que está faltando serenidade. Equilíbrio, né? Equilíbrio. E, infelizmente, quando você começa a ver os ministros se atacando, a coisa fica ruim. Fica muito ruim. E eu não acho que seja o melhor caminho a seguir. Se você desmoraliza o Supremo, você está jogando o país no buraco. Você está jogando o país rumo àquilo que é o sonho da direita, que é uma ditadura. Agora, falando nisso, aproveitando um minutinho final, Roberto, está na semana da sabatina de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Pior escolha que o Lula podia ter feito. Essa foi a maior bobagem que o Lula fez, ter indicado o Messias. Será que passa no nasceu Senado? Morto. Não. Olha, vai ser a maior humilhação que um presidente da República já sofreu na nossa história republicana. Resta saber o que é que o Senado vai decidir, porque me parece que o presidente Davi Alcolumbre não está cedendo, não está conversando com o Lula para ver se consegue alguns votos, os votos necessários para a aprovação de Messias. Chico, a gente teve a chance, se é para escolher do jeito que eles estão escolhendo, não estão escolhendo ninguém que entenda de direito, né? Era preferível Rodrigo Pacheco. Sim. Que é um cara equilibrado, sereno, foi parceiro do Lula desde o início do governo dele, foi responsável pela pacificação no Senado, que o início foi muito ruim para o governo, era o contraponto ao Lira, sim, inclusive. É verdade. Eu acho que ele mostrou lealdade.
E ele é um cara muito equilibrado. Eu acho que... E ele já estaria no Supremo. Já está aprovado tranquilamente. Então foi um erro. Para variar, o PT não aprende com seus próprios erros. Já colocou o Zanin. Já colocou o Dino. Tá bom. Abre para negociar e colocar um cara equilibrado. Não o Messias, que também é tudo menos equilibrado. Ele é mais, para vocês terem uma ideia, ele é mais próximo do André Mendonça do que do Dino e do Zanin. Então, ele é próximo ao Zanin. Escrevam o que eu estou falando. Vai ser mais um teocrático fanático no Supremo Tribunal Federal, fazendo dupla com o André Mendonça. Podem acreditar nisso. Se for aprovado pelo Senado da República. Muito bem, Roberto. Chegamos ao final. Muito obrigado, Roberto Mohamed, pela participação mais uma vez. Um agradecimento especial a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.